Gazeta Animal. Olá, ouvintes! Hoje é segunda-feira e, como todos sabemos, hoje é dia de Gazeta Animal. Hoje o assunto é muito interessante. Vamos falar sobre os gastos com animais de estimação. Qual será o limite? Bom, estamos aqui hoje com a Cíntia Sena, educadora financeira da DISOP. Ela que vai falar sobre os gastos com animais de estimação. Bom dia, Cíntia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Muito obrigada pelo convite e a participação hoje com vocês. Nós que agradecemos. Cíntia, eu queria já começar com a pergunta mais importante, né? Com que devemos gastar, né? Qual que é o limite para os gastos com animais? Olha, essa pergunta ela é muito importante, né? Definir um limite vai muito de cada família, de cada, vamos dizer, bolso. Porém, independente das escolhas que cada um possa fazer, olhar de quanto que a pessoa ganha, se ela não está destinando mais recursos para esses gastos com os animais, não só para o dia a dia, mas também com aqueles gastos que fogem aí, que são, vamos dizer, os emergenciais, os imprevistos, que pode, de alguma forma, fazer com que a renda daquela família, daquela pessoa, fique um pouquinho fora do eixo. Então, quando a gente pensa em limite, é tentar ponderar dentro do padrão de vida daquela família tudo que ela tem além dos gastos com os animais. Então, é começar a determinar um valor mensal para esta finalidade. Então, aí depende, não dá para estipular uns 10%, 15%, mas vai depender de quanto que ela tem de outros gastos envolvidos com a vida própria dela. Bom, Cíntia, também queria saber quais são as vertentes que as pessoas mais gastam com o seu animal. Um exemplo, roupas, acessórios, remédios, comida. Olha, eu acho que o básico, né, é a própria alimentação mesmo dos animais, mas tem crescido bastante o mercado aí pet em relação aos acessórios, a roupas, a atividades que o próprio animal pode estar desenvolvendo ou desempenhando aí, então spas, em relação como que fala? A questão da desenvoltura, né, de alguma habilidade, de alguma atividade que o animal possa começar a fazer como algo de comportamento, de responsabilidade. Então, esses gastos, além da alimentação, ele tem aumentado bastante e tem feito com que as pessoas acabam levando mais gastos, mais parte da renda para isso. Legal. E, Cíntia, muitas pessoas estão adotando nos últimos tempos o plano de saúde para animais. Eu queria saber com relação também a preços, mas sua opinião, você acha que é recomendável? Essa questão do plano de saúde é algo que a família tem que ver, e vai depender muito, né, de quantos animais tem, que tipo de animal e porte, quais são as necessidades básicas que ele tem, dependendo do número de vacinação que tem que ser feito, se até já é feito até um histórico da origem daquele animal, né, familiar, se tem um histórico de determinado tipo de doença. O plano de saúde, a depender dos gastos que já é visto que se precisa ter, pode vir como um auxílio, um suporte para se manter um padrão de gastos, para que não se extrapole por uma eventual emergência, sei lá, cirúrgica, emergência de internação. Venha a calhar, sim. E sempre pensar em olhar o que se tem hoje, quais são as necessidades que é efetivamente importante, até dessas consultas individuais, esporádicas, e fazer esse comparativo, se compensaria ou não esse plano versus aquilo que ele tem já de gastos. Então vai ter pessoas que o plano vai ser super recomendável,
vai ser super alinhado com os gastos. E tem pessoas que às vezes é uma ou outra consulta, que dependendo do porte do animal, do histórico familiar, ele não tenha tanto essa necessidade, e só essas consultas esporádicas também sejam viáveis. Então a recomendação sempre para qualquer tipo de gasto é planejar o que eu já tenho hoje conhecido, comparar e aí sim tomar a decisão de qual que vai vir em encontro com as necessidades daquela família. Legal. Bom, estamos conversando aqui com a Cíntia Sena, ela que é educadora financeira da DISOP. Ela está nos explicando como organizar os gastos com os animais, quais as necessidades de planejar, ver bem o histórico de saúde do animal, como organizar o padrão do animal dentro do orçamento de cada família. Bom, Cíntia, é muito importante também perguntar, as pessoas tratam os animais como verdadeiros membros da família? Olha, a grande maioria que tem aí amor aos animais, tem o cuidado, a atenção, acabam sim comparando aí como parte da família, como um membro. Tem pessoas que não têm filhos e têm o animal como um filho também. Então tem todo um cuidado e atenção que às vezes eles estariam destinando para um outro ser também parte integrante. E o que é legal desse aspecto e também pensar é que assim como a gente trata um outro ser parte da nossa família, seja um filho, seja um parente, ou seja um animal, é super importante a gente saber ponderar essas questões, essas necessidades, saber ter ou não, né, o limite, o equilíbrio disso, para que eu não extrapole o meu orçamento destinando grande parte dos meus recursos para isso, e também não me esquecer, não olhar quais são os meus sonhos, meus objetivos de vida, para que eu consiga traçar esse norte, né, esse sonho juntamente com aquele membro. E aí eu saiba ponderar quanto que eu estou gastando com esse ser que é parte da minha família, para a maioria das pessoas que cuida e tem um animal de estimação, mas sem perder a própria essência de realização de outros itens. Então não canalizar, né, toda a energia, todos os gastos apenas para essa finalidade. Legal. Muito bom você ter mencionado nisso. Eu queria saber uma última coisa. O que você acha que pelo fato da taxa de natalidade estar diminuindo no Brasil, aumentam as preocupações com os animais estão aumentando nas famílias? Olha, boa pergunta. Realmente, a questão de natalidade tem diminuído bastante eu acredito que N aspectos, né? Aspectos principalmente de escolaridade, de informações, de análise mesmo da pessoa em relação ao que ela vai precisar de manter de recursos para lidar e cuidar de um novo filho. Então, as pessoas começam a ponderar mais nesse aspecto. E a questão de você olhar os animais, o cuidado, você começa a ter um olhar que muitas vezes antes, como a sua preocupação estava muito focada na constituição da família, de vários membros, vários filhos, você não despertava esse olhar. Então, não só a redução da natalidade, mas também várias campanhas, várias informações destinadas a esse ambiente, a esse cuidado, tem trazido um pouquinho mais de conscientização em relação aos animais, em relação a todos os seres, né? Eu acho que a natureza como um todo, da necessidade que a gente tem de saber cuidar e zelar por todos. Então isso tem feito, sim, na minha visão, né, na minha opinião, chamado, sim, a atenção para esse cuidado, essa atenção. E muitas vezes as pessoas até auxiliam mesmo não tendo, né, os animais na sua própria residência, tem até uma atenção e carinho e consegue fazer esse olhar para aqueles que estão fora, ou seja, num abrigo, ou seja, aqueles mesmo
que porventura estejam aí nas ruas. Então essa atenção, essa visão, esse olhar diferente, eu acredito que tenha assim começado mais no aspecto de cuidado com a natureza, cuidado com o outro. Conversamos aqui com a Cíntia Sena, ela que é educadora financeira da DISOP. Muito obrigado, Cíntia, pela entrevista. Muito obrigado, tenham todos um bom dia. Conversamos hoje aqui com a Cíntia Sena, educadora financeira da DISOP. Ela que explicou quanto gastar, com que gastar e também explicou o mercado dos animais. Como devemos cuidar do animal em cada orçamento de cada família. Eu sou Matheus Godoy para a Rádio Gazeta M. Gazeta Animal.